Olá, bom dia. Que bom que você está aqui para mais uma oração, para mais uma prece, para mais uma conexão com o Senhor. Se você está aqui e não está muito bem, está infelizmente para baixo, depressivo, se sentindo mal, desmotivado para enfrentar mais o dia de hoje. Se você está se sentindo em dores, sofrimentos, que está em provas e expiações dolorosas. Que bom, meu amigo, que bom, meu irmão, que você resolveu estar aqui. Porque estando aqui, refletindo conosco, conectando-se com os bons espíritos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Agora, você que está aqui conosco e está bem, está motivado, está disposto, que bom que você acordou bem. Que maravilha. Que bom porque você, hoje, estando bem, pode auxiliar o irmão que não está tão bem, o irmão que está em sofrimento. Então, se alguém cruzar o seu dia e não estiver num dia bom, não estiver nos melhores dias, ouça, aconselhe, fale com esse irmão. Faça com que ele se sinta querido por você. E nesse momento, então nós vamos refletir sobre mais um texto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui na introdução. E no item 4, nós vamos estar refletindo sobre algumas frases do item Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Tem uma frase muito interessante, né? As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As grandes ideias jamais surgem de imediato. As grandes ideias, elas não surgem de repente. Então, as grandes ideias jamais irrompem de súbito, assim escreve Kardec. E nós estamos falando aqui do Espiritismo. Do Espiritismo em que muitas pessoas acreditam que é uma doutrina muito jovem, que é uma doutrina nova. Porém, ela já existe, ela já tem os precursores lá em Platão e Sócrates. A doutrina espírita foi realmente codificada por Kardec há cerca de 200 anos, então ela é nova. Porém, o texto diz que as grandes ideias não acontecem por acaso, que esses precursores vieram antes de Kardec. Ela não foi criada, essa grandes ideias não foi criada com Kardec. Elas vieram bem antes falar sobre a doutrina, preparando o caminho para Kardec. Porque, inclusive, Kardec escreve assim: as que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, Sócrates e Platão vieram antes, falando da nossa querida doutrina para preparar o caminho para quando Kardec fosse atuar, fosse reunir toda a doutrina. E ainda tem uma palavra aqui, né, muito interessante. Depois, chegando o tempo, envia Deus.
Então nós temos que entender que, chegando o tempo, Deus mandou alguns espíritos preparar os caminhos para que Kardec depois pudesse reunir todas essas ideias doutrinárias. O tempo é dado, né? O tempo é dado por Deus para que essas ideias possam ser vistas, entendidas e que entrem nos nossos corações. E o importante, né? Aqui tem uma frase fantástica. Envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Então Deus envia um homem. Então agora nós estamos falando de Kardec. Deus enviou um homem que pudesse resumir, coordenar, codificar todas as ideias que estavam esparsas pelo planeta. Reunir tudo e dar sentido para todas as coisas que foram ditadas e proferidas em nome da doutrina. Quando eles falam aqui, né, coordenar e completar os elementos esparsos, né? Então, a gente tem que entender que os elementos esparsos estavam distribuídos pelo planeta todo. E para reuni-los em corpo da doutrina. E quando nós falamos de corpo da doutrina, é o Espiritismo, né? É colocar todos esses ensinamentos que foram distribuídos pela Terra toda, e Kardec colocou de forma didática, fazendo com que todos nós tenhamos condições de estudar, de ler e de entender. Então nós temos aqui essa frase, né, que envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, reuni-los em corpo da doutrina. É muito interessante porque estamos falando do Espiritismo coordenado, resumido, organizado didaticamente por Kardec. Então Sócrates e Platão, né, foram os precursores, vieram antes de Jesus, por volta de 400 anos antes do nascimento de Jesus. E foram os primeiros que trouxeram a ideia do Espiritismo. O Espiritismo foi codificado recentemente, né? Como eu falei no início, há mais ou menos 200 anos. Mas já existia há muitos anos, antes do Cristo. A nossa doutrina já existe antes do nascimento de Jesus. Então nós agora vamos, após essa análise, após essa reflexão sobre o texto do Evangelho de Jesus, nós vamos para a nossa prece. Vamos agora conversar com os bons espíritos. Pedir a Deus, nosso Pai, nosso Senhor, Criador do universo, Criador de todas as coisas, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido, nos envie os bons espíritos para nos auxiliar nas nossas necessidades, nos nossos apuros, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Nós pedimos, nós solicitamos força, coragem para enfrentar todas as provas, todas as expiações a que nós estamos submetidos. Dores como enfermidades graves, doenças crônicas,
para aqueles que sofrem porque estão presos, encarcerados, para aqueles que estão desanimados, abatidos diante da vida, para os de coração endurecidos, rancorosos. Pedimos inclusive, Senhor, que nós tenhamos paciência, tolerância, que tenhamos mais atenção para aqueles irmãos que estão ao nosso redor. Pedimos também para que os nossos inimigos sejam fortalecidos e tenham ideias voltadas para o bem. Pedimos, Senhor, que as nossas dores, que as dores dos irmãos que estão aqui conosco, dos irmãos que estão na nossa lista de oração, sejam abrandados. Que essas dores, esses sofrimentos, essas angústias e essas aflições sejam atenuadas. E temos certeza, Senhor, temos certeza muito viva em nosso coração, que estamos sendo ouvidos e que seremos atendidos de acordo com o nosso mérito, de acordo com o nosso merecimento. E com essa certeza de que estamos sendo ouvidos, sendo atendidos e tendo a companhia de todos vocês, nós podemos ficar animados para mais um dia nesta existência. Nós queremos agradecer, Senhor, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, aos bons espíritos que estiveram aqui conosco, que nos auxiliaram nessa prece, nesta oração, que nos dê luz em nosso caminho e muito obrigada pela nossa existência e pela nossa oportunidade de poder buscar o nosso crescimento pessoal. Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, a oração é a maneira mais certa de estar bem. Fica aqui o meu agradecimento pela sua companhia e te espero amanhã às 7h07 para mais uma oração, para mais uma reflexão. Um beijo do meu coração para o seu coração. Tenha um bom dia, seja abençoado.